Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. A cola está passando aí. Eu sou aqui assim, que assim vocês me veem completamente. Sejam todos, então, muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da História de Jesus, por Amélia Rodrigues. A apresentação é essa que vos fala. Tema de hoje, condutor autêntico, do livro Há Flores no Caminho. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por nos conduzir tempos afora. Gratidão por tudo, desde a montagem do planeta, de acordo com as leis divinas, de acordo com a vontade de Deus, até hoje, mais além, ficará conosco até o fim dos tempos. Obrigada por ter nos encontrado, nos chamado e nos dado ferramentas para que a gente se torne discípulos. Estamos aprendendo e tenhamos força e coragem para isso. Que Mãe Maria possa nos envolver, nos sustentar e nos ajudar a fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí, e como a garganta já começou a ratear cedo, eu já vou inaugurar. História de hoje é longa, então eu vou, em determinados pontos, parar e vou tocar ideias aqui em cima daquilo que eu peguei por aí, inclusive da internet, tá, gente? Umas coisas bem interessantes, eu aprendi bastante ao fazer esse conteúdo. Vamos lá. O condutor autêntico. A palavra do mestre ganhava as províncias das almas, dirimindo conflitos, orientando comportamentos, estabelecendo métodos para a aquisição da felicidade. Após os contatos com a massa sobrecarregada de dores, terminadas as azáfamas exaustivas, quando o silêncio da noite convidava o Colégio Galileu à reflexão e ao fortalecimento de forças, os discípulos incipientes, em aprendizagem libertadora, apresentavam interrogações que caracterizavam as ocorrências do dia, as que lhes haviam deixado incertezas. Então, imagina, você está junto com Jesus, ainda ficou com dúvidas, Jesus, mas assim. E ele explicava. E essa explicação chegou para nós. Perdão.
Homens rudes e simples não eram, todavia, espíritos ignorantes. Mergulharam na carne, nas condições de trabalhadores humildes, para que melhor se pudessem doar à tarefa do reino a que serviriam, sem as complexidades perturbantes das coisas nenhumas do mundo. Asfixiavam nos tecidos da pobreza as ambições desvanecedoras e aclimatavam-se nas profissões árduas do cotidiano, a fim de não estranharem as pelejas fortes junto à gleba humana por arrotear. Tudo certinho, tudo amarradinho no planejamento encarnatório deles. Vamos se adaptar, vamos ser pescadores, vamos ser isso, vamos ser aquilo, porque na hora que o negócio começar a ficar complicado, né? Não fraquejar, ou pelo menos não fraquejar tanto. E aí, lá na apostila, no livro 1 do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Cristianismo e Espiritismo, nós temos, na página 114, o Colégio Apostolar. No cumprimento da sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a Boa Nova, o Evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. Jesus chamou, está em Estude Viva, Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Aí a gente continua. Deixa eu tirar esse livro daqui, senão vai dar estranho aqui. Pronto. Que eles viam, no entanto, a petulância em trânsito de dominação, que vamos relembrar, né? Haviam sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, zelotes, ou zelotas, romanos, judeus engenheirados e povão. Bom. E espião para tudo quanto é lado, claro. Né? Então, viam, no entanto, a petulância em trânsito de dominação e a arrogância farisaica, preocupada em dificultar-lhes o ministério, embora as chagas morais que disfarçavam sob indumentárias custosas. Eles se sentiam muitíssimo bem com coisas no traje que identificavam quem eles eram e tal, que eles eram do templo, e parará, parará, parará. Mas, gente, vamos combinar? 600 deveres por dia. Você faria? No entanto, eles mandavam, fiscalizavam se os outros estavam fazendo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Prático assim, né? Pois é. E aí estavam vendo, né, isso tudo, quando Jesus começou efetivamente a pregar, todo mundo em cima dele, né? Teve uma vez que Jesus foi para o centro, para o templo, como qualquer homem, que as mulheres ficavam separadas lá atrás, não podiam abrir a boca. Qualquer homem poderia pegar das escrituras sagradas e falar sobre elas. Aí Jesus pegou Isaías, leu o trecho de Isaías. Isaías foi o profeta que viveu mais ou menos no século VIII a.C. E foi o que mais falou de Jesus. Até onde ele ia nascer, ele falou.
Ele leu e disse que a profecia havia se realizado, que era ele. E quase que o templo veio abaixo. Né? Então, nesse começo, então, nós começamos a ver, né? As intrigas, né? Receavam eles, os discípulos, receavam os dominadores de um dia que o túmulo iria receber, nivelando-os na vala comum da terra. Cara, chegou nesse momento, todo mundo desencarna e larga tudo que tem aqui de material, né? Nivelando-os na vala comum da terra com os desocupados e os infelizes, os destituídos de títulos, sem honrarias nem destaques. Mas o orgulho fazia-os presumir que não. Ah, menino. Na hora do desencarne, né? Meditavam também quanto à majestosa personalidade do mestre, que os enfrentava impertérrito, com natural sobranceria, sem os recear nem os evitar. Jesus, né? Vamos combinar? Emmanuel fala que a história pregressa de Jesus se perde na poeira dos sóis. Vamos pegar aí meia dúzia de sol, que tem muito maiores do que o nosso, né? Aquele que ilumina a Terra. 5 bilhões e uns trocados é o tempo que ele vai durar, ele já está caminhando. Quando ele apagar, a Terra também já era, mas aí a gente já está em outro planeta, a gente já está, se Deus quiser, bem mais evoluído, não problema. Se a gente pegar pelo menos meia dúzia desses espalhados na galáxia, porque, gente, são 10 sextilhões, então 10 seguido de 21 zeros de estrelas. O Sol é apenas um. Aí você pega meia dúzia desses 10 sextilhões, dá por aí uns 30 bilhões de anos de existência. Cada vez que eu paro para pensar nisso, meu cérebro, como se diz hoje em dia, bug. Meu cérebro buga. Fica assim, os neurônios. Nossa. E nós vamos chegar lá também. Isso é o mais bonito. Vamos lá. Naquele dia, o esforço desprendido no atendimento à dor e à ignorância fora exaustivo. Acredito. Jesus estava usando um corpo semelhante ao nosso. Né? Ele encarnou na Terra e não reencarnou. Né? E cura daqui, cura dali, e explica, e socorre, faz isso, e faz aquilo, e vai para lá, e a multidão em cima dele. Lembram das vezes da hemorroíça? Que Jesus estava lá, empurrado para cá, lá na meiuca, os discípulos cercando Jesus e a multidão cercando todo mundo. E aí a hemorroíça pegou na pontinha da roupa. E pum, ficou curada. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Aí os discípulos: peraí. Foi Jesus: peraí. Hello? A multidão está te empurrando para lá, para cá, e você pergunta quem foi que te tocou? Né? Foi quando ela absorveu o fluido de Jesus pela vontade e pela fé. Então, isso foi uma ocasião. Teve época que ele atendeu 5.000 homens, porque aí na contagem não se colocavam mulheres e crianças. Imagina a quantidade de gente que seguia Jesus. Todo dia. Ele caminhava, chegava no lugar, Jesus está lá. Aí ficava por ali, Farnaum, e vamos embora, e vamos para frente, tumba. Outro local, vamos embora. Né? Não sei se todo dia, mas cada vez que ele chegava numa localidade qualquer, isso acontecia. E naquele dia, um dia que acontece essa história, o esforço desprendido no atendimento à dor e à ignorância foi exaustivo. Dor e ignorância. Jesus, né?
atendendo, dando conselhos e tal. Quando as atividades terminavam e o povo já buscava as suas casas, o mestre foi interrogado por Fato Zelota, que se apresentava na condição de preservador da pureza da fé, falando em nome da lei e da religião, armado contra todos aqueles que se lhe não submetiam ao talante. Carcomido pela inveja, comido por dentro. Embora envergando a posição brilhante e rápida do destaque de que seguia o objeto, ambicionava mais. E, cego na insânia, investiu irônico e prepotente, desejando impedir a trajetória da Boa Nova, ou pelo menos submetê-la à diretriz da sua diminuta visão da realidade da vida e da soberania de Deus. Ameaçando o mestre, proibiu-o de falar e de agir em nome da gente de Israel, informando, colérico, que ele, Jesus, não atuava sob a direção do templo, nem dos doutores de Jerusalém. Iludido em si mesmo, blasonou as credenciais de que se dizia investido, já deu carteirada, mole. E como não recebesse qualquer resposta, nenhuma reação do rabi, bater em retirada, buscando a prisão dourada, onde se encarcerava com outros poderosos, enganados, a fim de trabalhar de esforço, perseguição. O Senhor sequer parecera notar-lhe a presença, não tecendo comentário algum. Então, primeiro vamos pensar aqui sobre os zelotes, ou zelota. Isso aqui eu peguei da internet, tá? Judeus fanáticos que se dedicavam ao enfrentamento da dominação do Império Romano. Zelote vem de zelo, zelo pelas escrituras sagradas. Aí a gente entende, né, quando Dona Amélia Rodrigues colocou aqui. O mestre foi interrogado por Fato Zelota, que se apresentava na condição de preservador da pureza da fé, falando em nome da lei e da religião, armado contra todos aqueles que se lhe não submetiam ao talante. Os zelotes eram uma ampla frente de resistência contra os romanos. Eram conhecidos pela fúria e organização contra os romanos. Caráter sanguinário, atacavam em público soldados e autoridades romanas, semelhantes a atos terroristas. Essa criatura do bem aqui, né? E costumavam atacar como um exército improvisado, sendo bastante eficientes em ataques de guerrilha. E por causa desse fanatismo religioso, eles, né, começou a dar carteirada em cima de Jesus, né? Carcomido pela inveja. Inveja por quê? Porque Jesus era seguido pela multidão, né? E as pessoas aceitavam o que ele dizia. No entanto, o zelote, ele agia na força da fúria, na força do ódio. E se colocavam como preservadores da fé. Eles atacavam até judeus que favoreciam os romanos. Tá? E aí, quando eles viram que Jesus não se submetia ao templo, nem aos doutores da lei, nem a ninguém do templo, eles gostavam de submeter. Não, peraí. Aí ele foi lá, ele deu uma carteirada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, falou que Jesus pode proibir-se de falar, informando que ele não atuava sob a direção do templo, nem dos doutores de Jerusalém. Só que, né, aí, blasonou as credenciais que dizia investido, não, foi lá representando o templo, porque eu sou isso, sou aquilo, e Jesus nem tchum. Jesus ia lá perder tempo com briga, gente? Aí a gente para pensar. Às vezes as pessoas querem, ao saber que somos espíritas, mesmo dentro de casa, brigam com a gente, né?
Nós vamos brigar de volta? Não. Bem-aventurados, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Jesus nos ensinou aqui, o Senhor sequer parecia notar-lhe a presença, não tecendo comentário algum. E nas nossas casas, nossos amigos, ambiente de trabalho, o jeito como a gente se comporta. Seremos chamados de fanáticos? Uhum. Nos convidarão, ou melhor, nos indicarão a levar a cama para o centro e dormir lá? Problema. O importante é a gente continuar seguindo o mestre. Vamos em frente. Naquele habitual intervalo da noite reservado ao diálogo íntimo, então eles sempre paravam para conversar, tirar as dúvidas e tal. Simão Pedro, Simão é nossa cara mesmo. Com carinho e respeito, quer dizer, Simão era a nossa cara, né? Ele agora já está, né, lá em cima da escala espírita, né? Mas o quanto foi, até o momento que ele realmente, a partir, teve um momento pré-Casa do Caminho e pós-Casa do Caminho. Pós-Casa do Caminho, vou embora, vou seguir Jesus, porque foi depois da crucificação. Então, Simão Pedro, com carinho e respeito, inquiriu o mestre por que ele se resolvera pelo silêncio ante aquele que viera tentar dificultar-lhe a marcha. Por que Jesus não falou nada para o Zelote? O amigo ascultou os sentimentos do companheiro, visivelmente emocionado. Ou seja, Jesus dá uma olhadinha ali no perispírito dele, mas, tá, tudo bem. E respondeu. Porque a resposta de Jesus vale para todos nós, para variar, né? A boa nova é a mensagem do amor, sem peia nem fronteira. A Deus primeiro e ao próximo logo depois. Libertando o homem da ignorância, não submete a outro homem em servidão nem mesquinhez, concitando o aprendiz ao respeito, à ordem e aos deveres, nunca, porém, à dependência de aparentes autoridades, que a si mesmas se emprestam títulos que passam e posições que disputam com ferro e malícia, servindo à própria vaidade, esquecidas de servirem ao bem. Isoladas, exigem considerações que não tributam aos outros, evitando conviver com a dor, mergulhadas em elaborações confusas e pergaminhos a que atribuem exagerada importância, mas que o tempo gastará, quando deviam conviver com o padecer do seu irmão e trabalhar por amenizá-la. Refugiam-se e temem o contato do povo, porque o detestam. Inseguras nos cargos brilhantes, cujos alicerces se arrimam nas areias movediças da politicagem que dominam. E aí, Hamed, no livro As Dores da Alma, em um dos capítulos dedicados ao orgulho, nos diz assim: a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos
nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos, senso, emoções e sentimentos, e passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como o defendem energicamente. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar e, assim, se sintam ocupando uma posição de inquestionável autoridade. Mais à frente, ele diz assim, aquela frase de início: a compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Muitos de nós convivemos, outros ainda convivem, com indivíduos que tentam cuidar de nosso desenvolvimento espiritual, impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista, não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção da vida. Não se tem notícia de que Jesus Cristo impusesse cobranças ou tivesse promovido convites insistentes ao crescimento das almas. Teve como missão, na Terra, ensinar-nos serenidade e harmonia, para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem nossas escolhas. Não é a ajuda real a que se referia Jesus, a crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle do que se deve fazer ou não fazer. Antes, tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo de evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas. E religião dos espíritos, ainda sobre essa postura do zelote, né? Ante falsos profetas. Emmanuel desenvolve a questão 624 do Livro dos Espíritos. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes à percepção um leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade, e sedentos
de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quanto se propõem a explorarmos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar no exemplo parâmetro ideal de nossa conduta. Por isso que Jesus nem tchum. Quando falou, quis dar ordem para Jesus, deu carteirada, não, você não pode falar não, porque não sei o quê, mimimi. Mas ele não está nem aí. Não vale assim alegar confiança na palavra de quanto nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres como sendo a luz de nosso caminho, e cotejando, com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, do assédio de todo o mal. Vamos continuando. Aí, Simão Pedro, né? Continuando a conversa com Jesus, Jesus fala assim para Pedro. O discípulo do Evangelho é alguém que desconhece a felicidade do serviço ao bem e ao amor. Opa, errei. O discípulo do Evangelho é alguém que descobre a felicidade do serviço ao bem e ao amor, jamais temendo os fátuos e enganados, estejam onde quer que se encontrem. Nós agimos assim? Nós já descobrimos essa felicidade do serviço, do amor? Por amor, avançam às vezes a sós, ligados ao Pai, nunca, porém, submetidos aos critérios das humanas paixões. Serão incompreendidos e acicatados, padecendo acirrados embates que lhes moverão aqueles a quem não se submetam, no entanto, não lhes temendo, nem lhes desejando servir, alcançando a meta, o divino fanal de fidelidade a mim, que os acompanharei sempre na soledade e nos sofrimentos que capirem. Aí nós vamos, em relação ao discípulo do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4. Os bons espíritas, Kardec nos fala assim, logo, só o primeiro parágrafo. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos o homem de bem, aquela lista, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, quando a gente é uma pessoa do bem, a gente é um homem de bem, a gente
age dessa forma, estamos sendo cristãos. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, moral do Cristo, facultando fé inabalável. Essa palavrinha, a gente ainda está assim, né? Igual Simão Pedro, pré-Casa do Caminho. Então, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E do Evangelho por Emmanuel, no comentário As Cartas Universais ao Apocalipse, há uma recomendação em 1 de Tiago, versículo 22. Aprendendo. Cada vez que tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aprendendo. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa as escolas e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Por quê? Se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Continuando aqui com Dona Amélia. Havia nas palavras do Senhor uma segura diretriz para os servidores do Evangelho em todos os tempos. Como Pedro, reconfortado, volvesse a questão dos que se levantariam possivelmente como chefes e condutores no futuro, o Senhor elucidou. Os que mais amarem serão naturalmente os que seguirão à frente porque estarão dotados de mais abnegação e força. Perdão. Acho que agora vai. Os que mais amarem serão naturalmente os que seguirão à frente, os que estarão dotados de mais abnegação e força, eleitos pelo espírito de solidariedade e de renúncia. Exemplos vivos e inderrogáveis da caridade.
Muitos homens ambicionaram o poder espiritual. Perdão, gente. Mediante as tenazes mundanas, perdendo-se a si mesmos e aos que se lhes submeteram na cegueira que os dominará. Os discípulos sinceros distingui-los-ão, não tombando nas redes e tramas que urdirão os astutos, exceto se deixarem também consumir fora da prece e longe da vigilância. E aí nós vamos ao Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Mas antes, melhor isso aqui. Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Instruções dos Espíritos, Luiz, Bordeaux, 1961, item 8. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, o quanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começaram a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Agora vamos no Evangelho por Emmanuel. Página 289. Pelos frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uva nos espinheiros, ou figos dos abrolhos? E Emmanuel acha assim, pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, ramagens, imponência da copa, rebentos verdes, pontas ressequidas, aspecto brilhante, apresentação desagradável, vetustez do tronco, fragilidade das folhas, casca rústica ou delicada, flores perfumadas ou inodoras, aroma atraente, emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito, em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós, pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Continua Dona Amélia Rodrigues. Pedro pergunta para Jesus. Como identificá-los, porém, se serão semelhantes no ideal abrasador aos que estarão assinalados pela autenticidade? Volveu a cargo o companheiro interessado. Jesus olhou as ondulações montanhosas do outro lado do lago sereno e arrematou. É natural que todo aquele que se movimenta no vale ou na planície ambicione galgar o monte. Muito justo que invista os mais fortes impulsos para lograr o acume da montanha, a fim de deslumbrar-se com a visão esplendorosa, ganhando a imensidade aos seus pés. Dignos de apoio são todos os nobres tentantes para consegui-lo, sendo credor de ajuda para colimar o desiderato.
Não obstante, por esse afã, todos devem se esforçar, porque a destinação da vida é a felicidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, Instruções dos Espíritos, São Vicente de Paulo, item 12, primeiro parágrafo. Sede bons e caridosos. Essa é a chave do céu, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos ao caminho da felicidade eterna. Vamos continuar aqui com Dona Amélia, a história está acabando. Continua Jesus. Não obstante, quem alcançando o ápice da subida, se engolfe no entusiasmo, deixando-se vencer pela soberba, e sonhe tornar-se o dono da montanha, procurando impedir a chegada dos outros, claro está que não serve a verdade senão a si mesmo. Equivoca-se e agride, teme e ameaça os que seguem na retaguarda. Porém, vitimado em si mesmo, tombará no torvelinho das ilusões acalentadas para despertar na horizontalidade do túmulo, mais tarde, sofrido e infeliz. E aí nós vamos a um livro, gente, eu adquiri no Clube do Livro da Sociedade Espírita Melilo D. Um dos primeiros que veio. Umbral, Cair Bachuca. E aí, ele nos explica o seguinte. O umbral é dividido em áreas de diversas densidades em função da vibração encontrada em cada uma delas. A nomenclatura não é o mais importante, mas a compreensão de que existem várias faixas, umas mais densas e pesadas em nível vibratório que a outras. Então, a primeira faixa, acima da crosta até a primeira cidade espiritual, é dividida em 3 zonas. Partindo-se da crosta para cima, a primeira zona é um umbral pedregoso, também denominado externo. A segunda zona é um umbral denso, igualmente chamado externo. A terceira zona, mais próxima à cidade espiritual, é um umbral nebuloso, também tratado por externo. No umbral denso, que é a segunda zona do umbral, subindo, também chamado externo, há um imenso deserto, mesclado com o Pantanal, tal como se fossem areias movediças em grande parte. O solo é maleável, conferindo instabilidade permanente a quem por ali transita. Há oscilações mais fortes de temperatura sensível, mas não real, variando do muito quente ao muito frio. Existe o permanente incômodo de zunidos, como se fossem tempestades de areia. O lado pantanoso não permite a construção de abrigos. Do lado arenoso são cavados buracos onde se simula a existência da casa. Constitui a zona de entrada de vários ministros religiosos. Os líderes seguem para o pior, um umbral pedregoso, como regra, cujas atitudes na crosta terrestre consistiram em vilipendiar Jesus e outros espíritos iluminados, valendo-se da túnica para o mal e para satisfazer o seu egoísmo. E é para lá que esses nossos queridos vão. Terminando a história, Jesus fala o seguinte: a montanha do bem, quando conquistada, continua do Pai Criador para a felicidade de todos os que marcham estrada acima,
na ingente luta da ascensão. Silenciando, distendeu o olhar pela noite agradável e fresca, enquanto o mar, varrido por ventos brancos, prosseguiria na sua cantilena, arrebentando ondas nas areias úmidas. Produção, tem alguém para eu dar? Oi. Porque eu vou acabar com uma mensagem que já tem uma pressa embutida. Não tem? Ok. De Bezerra de Menezes, do livro Compromissos Iluminativos, Trabalhadores da Última Hora. Meus filhos, Jesus nos ampare. Eis-nos na gleba de redenção. Honrados com o nobre mistério de preservar a palavra do Evangelho, encontramos-nos no campo da construção do mundo novo. Somos, porém, os trabalhadores da última hora, que anteriormente comprometemos o ministério de que nos encontrávamos investidos, não sabendo defender o legado que nos chegou do alto. Agora, no entanto, surge-nos o momento de recomeçar e de refazer. Haja o que haja, tenhamos tempo. O trabalhador que se entusiasma no momento de exaltação pode ser comparado ao relâmpago poderoso que logo se apaga. O discípulo do Evangelho é alguém que não esmorece nunca, operário que não abandona a enxada a pretexto de preservá-la, por saber que o instrumento deixado a esmo é corroído pela ferrugem, enquanto que a lâmina que se desgasta no atrito do solo reluz, sempre pronta para o serviço. Ninguém trabalha para ninguém, antes para si mesmo. Somos, todavia, obreiros a serviço do Senhor. As obras externas passam, enquanto o Espírito do Cristo que colocamos dentro das nossas casas, centros espíritas, deve permanecer. Não somos viandantes inexperientes na via evangélica. Não estamos convidados por primeira vez para o tentame. Não é esta participação inicial objetivando acertarmos o passo com o bem. Não há muito, fascinados pela volúpia, cavalgamos a insensatez, disseminamos conflitos, espraiando nossas paixões. Nos dias remotos, construímos a obra externa em detrimento da realização íntima e intransferível. Diante dos altares do luxo e da corrupção, erguemos monumentos inspirados pela mentira transitória em adoração a nós mesmos. Não nos encontramos convidados para o banquete da infatuidade, nem deslizamos na barca da ilusão, singrando as águas do comodismo e do desperdício. Nosso compromisso é com Jesus, nossa barca, nossa bússola, nosso norte, nosso porto. Jesus, meus amigos, aquele a quem juramos fidelidade, amor e serviço. Hoje é o nosso dia de apresentar o Evangelho restaurado à sofrida alma do povo. A nossa não é outra senão a tarefa de conduzir com segurança os náufragos das experiências humanas ao porto da paz. Não receemos. E confiando que a nossa tarefa se fará, digamos: Senhor, tu que nos chamaste à obra de restauração do amor dos corações, apiada-te de nós. Somos fracos, fortalece-nos. Somos imperfeitos, ajuda-nos. Somos tíbios de coragem, tropeçando a toda hora. Só ergue-nos. Em chegando o momento culminante, quando a sombra da desencarnação pousar sobre cada um de nós, abre-nos as portas da vida nova, a fim de que possamos ressurgir vitoriosos após o trânsito pelas cinzas do corpo frágil. Guarda-nos de nós mesmos e permanece conosco até o fim da jornada. Que assim seja. Acabou meu tempo. Até domingo que vem, com a continuação desse livro ainda, está quase acabando, no A Flores do Caminho. Gratidão por ter estado aqui comigo, mesmo que você esteja assistindo em algum outro momento, não tem importância. Gratidão, temos também os nossos queridos desencarnados aqui. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.